Estamos aqui mais uma vez com mais uma de nossas aulas. Desta feita, estamos entrando aqui no Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. É o módulo 1, Introdução ao Estudo. Então, os vídeos anteriores, né, que foram 7, se não me falha a memória, se referem à parte da apresentação do estudo completo da doutrina espírita, não é? Então, são vídeos que fazem parte desse contexto aqui do todo, não é? Desse estudo completo da doutrina espírita. Então, tem a parte de apresentação e uma série de coisas. Agora, nós estamos entrando nesse curso aqui, que é o Estudo Básico do Espiritismo, propriamente, volume 1. Então, a partir de agora, né, todas as aulas que nós formos publicar aqui no nosso canal, elas vão se referir a esse primeiro módulo aqui, que é a Introdução ao Estudo, e pertencente ao curso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Conceitos. Filosofia, perquirir, interrogar, buscar. Ciência, investigar, estudar, aprender. Religião, ligação com Deus, baseada no conhecimento de suas leis. Raciocínio integrado na fé. Então, veja, eu estou apresentando aqui esses conceitos que são de importância, né, para o nosso tema, até porque nós sabemos que o Espiritismo ele é composto, né, da parte filosófica, da parte científica e da parte religiosa. Eu até falei, quando apresentei as obras básicas, né, as obras de Allan Kardec, as obras da codificação, que na questão da filosofia nós vamos encontrar o Livro dos Espíritos, né, de uma forma mais específica, assim como o que é o Espiritismo. Na parte científica nós vamos encontrar de uma forma também específica o Livro dos Médiuns e a Gênese. Na parte da religião nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Podemos incluir nessa parte da religião também, tá certo? Então, filosofia e ciência é do conhecimento de todos, não é? Não tem nenhuma novidade. Com a questão da religião, eu só quero frisar que a verdadeira religião é aquela que liga o Criador à sua criatura, ou vice-versa, não é? E de uma forma, digamos assim, mais centrada, que liga a criatura ao Criador. E que precisa de um raciocínio integrado na fé, tá certo? Então, não é simplesmente ter fé, mas é ter uma fé raciocinada. Esse é o verdadeiro conceito de religiosidade. Então, questões como quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é a morte, por que existe o mal, por que eu estou aqui. Então, além dessas, tem outras questões que acredito que a maioria de nós fazemos e que buscamos, né? Alguns de nós buscamos as respostas para essas indagações, tá certo? São questões filosóficas. Todas as vezes que o homem faz essas questões relacionadas a si próprio ou à própria humanidade de uma forma geral, nós podemos enquadrar essas questões na ordem da filosofia. Poucas pessoas começam a despertar a consciência da busca do conhecimento, visando ao enriquecimento de seu patrimônio cultural e moral. Sob o ponto de vista da ciência, o Espiritismo investiga as leis de relação entre o mundo material e o mundo espiritual, sempre no plano existencial. No aspecto filosófico, o Espiritismo trata das questões de ordem transcendental que estão além da percepção sensorial. Então, veja, quando a gente diz que o Espiritismo é filosofia, é porque ele trata dessas questões de ordem transcendental, né? Questões como essa que nós vimos aqui no slide anterior, tá certo? Quando o Espiritismo se refere à ciência, algumas pessoas até pensam e podem até associar, não é? Com questões da física, da matemática, da química, não. Isso aí são áreas da ciência terrena, que o Espiritismo engloba todas elas, tá? Quando a gente se refere que o Espiritismo é ciência, nós estamos nos referindo a esse estudo que o Espiritismo faz dessa relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, essa pesquisa, não é porque a gente viu ali que ciência é pesquisar, é aprender, é estudar, tá certo? Então, todos esses conceitos que se aplicam à área da ciência, o Espiritismo faz em relação ao plano espiritual. Então, nós estamos aqui no plano físico, ou seja, no plano existencial, como diz aqui o texto, mas daqui do plano físico, do plano existencial, nós investigamos as leis que regem essa relação
entre os dois mundos, material e espiritual. Deus, o significado da vida, os limites do livre-arbítrio e do determinismo, os problemas do ser, do destino e da dor, as origens e destinos do homem e das humanidades. Em última análise, permite-nos compreender a justiça indefectível de Deus nas aparentes injustiças da vida. Então, são essas questões, não é, que o Espiritismo trata. E a gente vai ver que os princípios básicos da doutrina espírita, a gente vai ver nas aulas posteriores, elas se baseiam exatamente nesses tópicos que nós acabamos de citar aqui. O certo é que as diversas correntes filosóficas, notadamente as materialistas, analisam o homem pela metade, naquele percurso rápido que vai do berço ao túmulo, sem penetrar nas causas das diferenças individuais e sem vislumbrar a vida além da vida material. Então, o grande problema, né, a grande limitação, digamos assim, é que as correntes filosóficas atuais, não é, do mundo em que vivemos, elas incorrem, é exatamente porque elas se limitam apenas a estudar o homem como um elemento vivo, biologicamente falando, né, como uma parte material do homem, não levando em conta a parte espiritual. Mas o que é o homem? Será um corpo formado de cabeça, tronco e membros, constituído por carne, músculos, ossos, órgãos e entranhas? Será a inteligência resultado de uma deformação acidental do córtex cerebral? Então veja, será que o homem ele se resume apenas a um corpo físico? Veja, se a gente for fazer aqui uma análise, né, uma pequena análise do homem que pensa, do homem que tem intelectualidade, né, do homem que busca conhecimento, independente dele ter qualquer tipo de religião, vamos supor que ele não tenha religião nenhuma, que ele seja até um ateu, tá certo? Mas se ele tem inteligência, se ele tem conhecimento, se ele tem uma base intelectual formada, né, para fazer questionamentos acerca de certas coisas, principalmente dessas aqui que estamos citando, ele vai, no mínimo, ele vai pensar assim, puxa, por que será que eu tenho uma tendência muito grande de fazer o bem? Ou por que será que eu tenho uma tendência muito grande de fazer o mal? E por que é que, mesmo tenho essa tendência de fazer o bem, não é, porque acredito que a maioria de nós que já amadurecemos espiritualmente, né, já temos essa tendência, embora não sejamos bons ainda, tá? Falta muito ainda para ser. E todas as vezes que a gente faz algo errado, a gente sente a dor da consciência, a gente se sente culpado. Por que será? Porque a gente tem essa sensação inata, não é? Por que a gente tem isso aí? Então, observe o seguinte, veja, digamos que eu seja uma pessoa ateia, tá certo? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito na sobrevivência do espírito após a morte, né? Para mim, morreu, acabou. Mas se eu tenho essa convicção de que se morrer, acabou, por que é que todas as vezes que eu faço alguma coisa errada, eu me sinto culpado? Poxa, eu fiz alguma coisa errada, acabou. Se quando morrer passa tudo, eu deixo de existir, para que eu vou me preocupar com isso? Então veja que são dicotomias que cada um de nós carregamos, e que se a gente for analisar friamente, a gente percebe que algo em nós existe, embora não seja consciente, tá certo? Mas existe, por exemplo, a sensação da culpa pelo erro cometido, né, do arrependimento, não é, da dor até. Tem pessoas que realmente sofrem, se arrependem e sofrem por ter feito por ter tomado determinadas atitudes, tá certo? Então, por que será que isso está em nós, se é uma coisa que a gente não controla? Ela simplesmente surge na nossa mente, né, nos culpando, a gente entra no processo de autopunição, inclusive. Por que será que, se a gente vai deixar de existir de toda forma, existe essa coisa dentro de nós que fica sempre apontando todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada e que fica nos alegrando, digamos assim, não é? Todas as vezes que a gente sabe que fez alguma coisa boa, alguma coisa certa. É porque no seu íntimo o homem traz a lei divina, embora ele não tenha conhecimento, conscientemente falando, de que ele traz aquele sentimento divino dentro de nós, né? Todos nós trazemos, até aquela pessoa que sai na rua com o propósito de prejudicar o outro, não é? De assaltar, de violentar, de fazer o mal, não é? Todos nós temos dentro de nós essa fagulha divina, não é? Esse sentimento divino, que é o que desperta a consciência. Se você achar que um homem, um marginal, não é, que tira a vida de uma pessoa para roubar os seus bens,
ele não tem dor de consciência, ele tem. Ele vive ignorando aquilo dali, mas que ele tem dor de consciência, tem. Todos nós temos dores de consciência, tá certo? Das coisas erradas e do mal que praticamos. Então, o homem, isso prova que o homem não é só isso. Ou seja, se eu tenho aquela coisa que me diz que eu estou errado, é porque essa coisa que me diz que eu estou errado, ela vem como uma advertência para algo que irá nos cobrar essas ações no futuro. E que futuro será esse se eu sei que vou morrer e vou deixar de existir? Então veja que é um paradoxo isso aí que nós carregamos dentro de nós. Algo que está nos cobrando, não é? E está nos cobrando com a certeza de que nós vamos responder por todo aquele erro que nós cometemos, por todos aqueles erros que nós cometemos, no futuro. Então o futuro é incerto, porque o futuro não significa que seja enquanto nós estamos vivos. O futuro pode ser depois da nossa morte também. Então veja que é uma coisa que ela não tem limitações temporais. Então algo dentro de nós, não é muito claro, muito específico, de que nós sobrevivemos após a morte do corpo. E se nós sobrevivemos após a morte do corpo, significa que o homem não é apenas cabeça, tronco e membros, não é constituído por carne, músculos, ossos, órgãos e entranhas. Tá? É isso que o Espiritismo nos ensina. A ciência, notadamente a física quântica, que trata do infinitamente pequeno, né? Então a física tradicional, né? A física normal, digamos assim, ela trata do macro, das coisas do macro-universo. A física quântica, ela cuida especificamente do microcosmo, ou seja, do infinitamente pequeno. Então, a física quântica abriu novos rumos à especulação científica e filosófica, já considerando que a matéria é energia condensada e que o nosso corpo é formado por centenas de trilhões de células vivas. E a psicologia transpessoal já constatou que o espírito pré-existe ao nascimento e sobrevive ao decesso carnal. Então, veja, quando surgiu a física quântica, né, que ela se dedica ao estudo dos átomos, ou seja, do micro, né, do infinitamente pequeno, a ciência também constatou, não é, e abriu espaço, não é, para estudo, para pesquisas sobre as células, ou seja, tudo que é infinitamente pequeno, não é, e esse espaço comprova que a matéria é uma energia condensada, são os átomos que... O que é uma coisa sólida, veja. Se eu pego qualquer objeto, tá? Por exemplo, essa caneta aqui, essa caneta ela é constituída de matéria. Essa matéria que forma essa caneta aqui, né, no caso o plástico, né, digamos assim, isso aqui são átomos que estão muito próximos uns dos outros. Não é? Então, à medida que os átomos se aproximam, não é? Eles se condensam, ele gera a massa, não é? A matéria, a massa que a gente conhece como matéria. Quando esses átomos se afastam, ou seja, quanto mais afastados estão os átomos de si mesmos, mais essa matéria é ponderável, mais essa matéria aliás, é imponderável, mais essa matéria se dissocia. Então, se eu tivesse aqui o poder de afastar os átomos que formam essa caneta, ela simplesmente ia desaparecer, porque os átomos afastados, eles não formam massa, eles não vão formar a matéria que constitui esse objeto. Então, a gente vê aqui, não é, que e também a psicologia transpessoal, que é essa área da psicologia que está surgindo aí, né, e quando eu digo estou surgindo já faz um certo tempo, mas que ela se dedica e leva em consideração o espírito, não só o corpo físico. Né? Então, os psicólogos chamados de transpessoais, esses psicólogos, eles tratam seus pacientes levando em consideração os dois aspectos, o material e principalmente o espiritual, né? Conscientes que são de que o homem é mais do que ele é mais do que o corpo físico, tá? A doutrina espírita vai além. Ela diz que nosso corpo, enquanto nos serve como instrumento de manifestação no mundo material, é também o habitat onde centenas de trilhões de células nascem e morrem, para renascer ainda e continuar a longa caminhada da evolução anímica. Que o nosso espírito é o resultado de 1,8 bilhões, aliás, o nosso perispírito, tá? É o resultado de 1,8 bilhões de anos de evolução, que nosso espírito é o princípio inteligente do universo, herdeiro da eternidade, cujo nascimento se perde na noite do tempo, e que fatalmente alcançará a angelitude. Vide resposta à pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Então,
já fica aí uma tarefinha, né, para vocês lerem essa questão, leem essa questão aqui, 540 do Livro dos Espíritos, tá? Então, a doutrina dos Espíritos, né, para quem está começando, quem está estudando, vai se deparar com esses princípios, né, com esses fundamentos de que o homem é o espírito, né? O corpo, na verdade, é só um instrumento, uma roupagem que o homem veste a cada vez que reencarna, tá certo? Para poder entrar, para que ele possa sofrer o processo evolutivo. O neófito, ou seja, aquele que está começando agora, ele vai aprender aqui que o espírito, ele é que é a individualidade, ele é que é eterno. O corpo não, o corpo é finito, não é? Em determinado momento, seja por velhice, por acidente, por enfermidade, ou seja lá por que for, a gente vai deixar esse corpo físico aqui, essa roupagem. E futuramente, quando a gente tomar um novo corpo, reencarnar, porque as reencarnações são, a gente não tem como mensurar quantas reencarnações são necessárias para que a gente evolua, a gente não sabe, porque cada caso é um caso. Não é? Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que se prendem mais no mal, no desequilíbrio, que consequentemente perdem mais tempo, angariam mais compromissos, né, perante as leis de Deus, e esses aí terão que reencarnar mais. Então, não existe uma média, a média de reencarnações é tanta, não tem como mensurar isso, porque são muitas pessoas, são muitos seres humanos, muitos espíritos reencarnando, e a quantidade é tão grande que a gente não tem como calcular uma média. Daqui a 10, com 10 reencarnações a pessoa evolui. É impossível a gente mensurar esse tipo de quantitativo, tá? Então, com isso, a gente encerra aqui, né, mais essa aula. Agradecemos a presença e a participação de todos. Peço sempre que quem assistir às aulas deixe um like aí no nosso canal. Infelizmente, não é, a gente precisa dessas coisas, não é, que são regras, não é, que as mídias sociais impõem. Então, por exemplo, para a gente manter, não é, o nosso canal sempre atualizado, não é, para os proprietários lá do YouTube eles perceberem que está sendo produtivo para eles manter esses vídeos, então é importante sempre a gente dar um like, né, fazer um comentário e tal, porque aí isso mostra que os nossos vídeos estão sendo bem aceitos, tá? Então, fiquem com Deus e que a paz do Senhor seja com todos vocês.